Marcelo também recitou ao final da Tempestade, que junto com Henrique VIII são as duas peças finais de Shakespeare, é o testamento de Shakespeare. Somos feitos das mesmas matérias dos sonhos. Somos feitos daquilo que constitui os sonhos. O Duque Próspero é a última grande personagem, classificado como comédia, mas uma comédia sombria, uma comédia pouco humorada, apesar das personagens Ariel e apesar da personagem Caliban. Então, é essa circularidade, peça dentro da peça, de festa dentro da festa. Em Sonhos de uma Noite de Verão tem uma festa de casamento e vai para a festa das fadas. E em Hamlet tem o assassinato de Gonzalo dentro da comédia de vingança, que é o modelo da peça dentro do Hamlet, para deixar a própria peça shakespeariana mais real. E ao falar com a gente dentro de uma linguagem muito popular. Lembrem que o Teatro Globo, agora restaurado em Londres, está do outro lado do rio Tâmisa, no lado onde havia bares e prostitutas. Hoje, quando a gente pega Shakespeare, somos tomados pela bardolatria na universidade e recitamos Shakespeare com dignidade, ressaltando o pentâmetro iâmbico. E Shakespeare é um homem extremamente popular, provavelmente bissexual, envolvido em brigas de rua, envolvido em lutas de direitos autorais, de religião incerta, uma espécie de criptocatólico, tendo que se fingir anglicano, um homem que foi um péssimo pai, um homem que dedicou a um amigo que o protegeu um soneto ambíguo, dizendo que ele era senhor, senhora do seu coração. Um homem que quis morrer rico e morreu rico. Quando voltou a Stratford depois da aposentadoria, comprou a maior casa de Stratford, com uma fortuna que, atualizada aos dias de hoje, passaria de 3 milhões de libras, porque soube investir, ou seja, não era exatamente um artista. Soube investir, pensou no mercado, não gastou tudo, não tinha cabeça de artista, tinha cabeça de investidor. Foi dramaturgo, foi ator e fazia muitos papéis, especialmente para economizar e não pagar para tantos atores. Ele fazia muitos papéis nas peças, fez o fantasma no Hamlet, por exemplo. O Teatro Globo restaurado mostra esse papel elisabetano de um teatro circular, não com o palco italiano afastado, mas com o povo participando, a céu aberto. O primeiro Teatro Globo pegou fogo durante a peça Henrique VIII, porque os canhões dispararam para fazer um efeito especial e uma fagulha pegou no teto e queimou por completo o teatro. É isso que a gente admira em Shakespeare, vitalidade. Um homem que tem pouquíssimos dados, tanto que as biografias dele têm que inventar ou dar sequência a coisas. Toda a biografia de Shakespeare, lembra que seu pai, John Shakespeare, era fazedor de luvas. E aí vem uma página sobre o que eram luvas na época de Elizabeth I, porque tem que enrolar. Nós temos poucos dados biográficos sobre eles. Ao contrário de outras personagens, temos que enrolar. E aí, voltando e para encerrar ao foco principal que o Marcelo tão brilhantemente desempenhou, os vilões de Shakespeare são sedutores. Por quê? Porque nós gostamos muito do mal. Nós temos sedução pelo mal. Freud chamou a isso pulsão de morte. Aristóteles falou do caráter catártico da tragédia, mas nós temos pulsão pelo mal. Qual é o professor que vocês lembram do ensino médio? Nunca é o bonzinho. Nunca é o bonzinho. Nunca é aquele mais doce. Nunca é o mais tolerante. É sempre o mais carrasco. É esse que fica para sempre. Existe em nós essa sedução pelo mal e pela violência. Nós admiramos pessoas que chegam e dizem: se eu for eleito, eu vou botar tudo em ordem. Se eu for eleito, não vai mais ter crime. Não, se eu for eleito, homem é homem, mulher é mulher. E vai acabar com tudo isso que nós estamos vendo. Há uma sedução pelo poder que exerce esse poder com tranquilidade, força e não duvide. Detestamos democratas, detestamos pessoas sensíveis, detestamos, pessoas que nos façam escolher, porque, como Sartre bem lembrou, nós temos uma profunda má fé e queremos que alguém diga o que eu devo escolher. Eu já lembrei em palestra que um dos dramas aqui de São Paulo, quem não é de São Paulo não sabe, é a excessiva oferta de sabores de pizza. Existem pizzas excessivas. A família chega lá e vê mais de 100 tipos de pizza, e tem pizza de pimenta biquinho puxado no mel de engenho com agrião colhido, e aí tem uma pizza de prosciutto com um tanto de creme azedo. A família discute, debate, a liberdade é excessiva e por fim, nossa, quanta coisa, vamos pedir então metade calabresa, metade mussarela.
Na verdade, só há 5 pizzas no planeta Terra, o resto é tudo invenção e demência delirante de alguém. Com tudo isso, eu estou dizendo que Shakespeare toca nessa questão da liberdade. Um homem dentro de um código muito estrito, um homem dentro de uma época que mulheres não podiam subir ao palco e todos os papéis femininos eram feitos, em geral, por rapazes muito jovens. Um homem que viveu dentro de uma sociedade violenta, uma sociedade de execuções, uma sociedade que ainda não tinha desenvolvido uma das grandes invenções inglesas, que é o habeas corpus. A Inglaterra entrou para a história por 2 grandes invenções, o habeas corpus e o gramado. A Inglaterra inventou o gramado, isso é muito importante na história. E com isso, os ingleses veem aquelas peças, fazem essa psicanálise das mais de 37 peças, mais de 154 sonetos, seu testamento, e diante do túmulo dele em janeiro, onde eu retornei a Stratford, eu pensei muito disso. A pia batismal dele está à esquerda, o túmulo junto com outros parentes está à frente na igreja de Shakespeare, e na igreja onde ele está enterrado, do lado do rio, e pensei muito nisso. Como alguém pensa tanta coisa? Como alguém que não saiu da Inglaterra nenhuma vez, só fez o circuito Stratford-Londres, jamais cruzou para a Escócia, nunca atravessou para a Irlanda, jamais pôs os pés na França, não fez curso superior. Teria o que nós chamaríamos hoje de um ensino médio. E os alunos me perguntam isso quando eu dou curso sobre Shakespeare, como Shakespeare sem faculdade, como Shakespeare sem ser poliglota. O fantasma do pai de Hamlet diz 3 vezes adieu, adieu, adieu. Talvez para ser ênfase retórica ou porque fosse a única palavra em francês que Shakespeare conhecesse, por isso que ele repete só esse adieu. Shakespeare, que estudou frases esparsas de Pedro Lombardo, que talvez tenha conhecido alguns capítulos traduzidos de Maquiavel, que viu coisas esparsas, que não se aprofundou em nada disso, não era um intelectual como seu contemporâneo anterior, Thomas More, muito menos como John Donne no século XVII, o grande orador anglicano, Vieira da Inglaterra. Shakespeare, os alunos perguntam, mas como alguém que não fez faculdade pode ser tão genial? Na minha resposta é sempre essa: é porque ele não fez faculdade. E é por isso ele não se enquadra em parâmetros retóricos tradicionais, por isso ele não teve que treinar para ser comum, por isso que ele não teve que treinar para ser erudito, por isso que ele não teve que treinar para trazer à tona aquilo que todos conheciam, por isso que não tendo aprendido, feito o trajeto de aprendizado para colocar as cores corretas, ele pôde se tornar um fovista das cores, como por exemplo nosso querido e amado Matisse. Ou seja, é por isso que a escola às vezes tem um papel de reduzir a criatividade, enquadrar as pessoas, fazê-las ter a mesma letra. Vocês jovens não sabem, mas na minha infância canhotos tinham o braço amarrado às costas, para que aprendessem a escrever com o braço correto, com a mão correta. Esse horror à individualidade, esse horror à exceção, esse horror à alternativa era a norma da escola. E talvez por isso Shakespeare pôde ser tão livre. Shakespeare pôde ser alguém que escrevia sobre tantas coisas, incapaz de criar um enredo original. Das 37 peças, 36 tem enredo copiado de outra fonte. 36 ele tirou de alguém. Lê o Saxo Gramático fala pela primeira vez do príncipe Hamlet, e aí cria a peça Hamlet. E aí uma das genialidades, sem criatividade para enredo. Ele pega um enredo que já existe e a torna muito melhor do que o enredo original, mas sem criatividade para fazer exatamente aquilo. E ao mesmo tempo que é misógino, trata de uma cena de amor impressionante na Megera Domada, quando Kate Catarina faz uma declaração de amor a Petrúquio, e Petrúquio responde, talvez com o mais belo texto amoroso de um casal na história da literatura. Quando ele coloca dessas formas poéticas o dia a dia, quando ele lembra então as ambiguidades entre beber e o erotismo, quando ele faz esse testamento tão lindo do Duque Próspero, que ao se entregar aos livros, acabou esquecendo de governar. Uma aula sobre maquiavelismo, né? Ou seja, o poder real, a realpolitik, derrubada pela idealpolitik, teve um custo muito alto. Quando ele fala, acima de tudo, que o Estado não pode ser governado pelo mal, já que Ricardo III e todos os outros vilões públicos são punidos ao final. E o rei Lear, que não soube administrar, escolheu as 2 filhas erradas a partir da adulação e abandonou Cordélia,
paga o preço mais alto de todos. Envelhecido, aos 90 anos, no meio de uma tempestade, arranca seus próprios olhos em cena. O mundo está totalmente de pernas para o ar, e seu bobo diz essa frase que me assusta tanto: pobre Ler, que ficou velho antes de ficar sábio. Uma frase impressionante. Já que temos todos que ficar velhos, a única coisa que nos anima é que a gente poderia talvez ficar sábio. Então esse bem e o mal perfeitamente distinto, como é a tradição cristã, perfeitamente separado do que nós chamamos de maniqueísmo, em que a personagem boa, nós sabemos, na novela mexicana, Maria do Bairro, ela será boa a novela inteira. Ela vai sofrer, vai comer o pão que o diabo amassou, e ao final ela vai ser vitoriosa. Sabemos que Betty a Feia será feia a novela inteira. Betty a Feia nunca errará, será totalmente feia. E no último capítulo, Betty a Feia vai soltar o cabelo, não dá para imaginar comigo, mas imaginem a cena. Ela solta o cabelo, tira o óculos e Betty a Feia se torna Betty a linda. A certeza da redenção caracteriza a literatura rasa ou superficial. A incerteza, a falta de formas, a falta de um escrito prévio, a humanidade, o caráter aleatório, a estrutura randômica das personagens é que torna Shakespeare algo impressionante. E para encerrar e passar as perguntas de vocês, eu tentei contar quantas vezes eu li o Hamlet e não consegui. Muitas vezes. Tentei contar as representações de Hamlet que eu vi, também perdi. Inclusive contei ao Marcelo que em Avignon vi Hamlet em javanês. E vi Hamlet em línguas orientais que eu não domino. Não entendia uma palavra, mas sabia a peça e sabia os versos. Então sabia que ele estava dizendo ser ou não ser, ainda que nada disso chegasse aos meus ouvidos. Separei significado e significante, me comportei como alguém portador de dislexia, ou seja, entre que o sinal gráfico e o sinal fonético havia uma separação, e me entreguei a um Shakespeare que eu não entendia nada do que era dito e sabia tudo do que era expressado. E isto é realmente o último estágio do amor, não precisa mais dizer alguma coisa. Enquanto não há amor, a gente fala muito, excessivamente. E aí, depois de ter lido dezenas de vezes o Hamlet, dezenas de traduções no original, tendo todos os filmes já produzidos sobre o Hamlet em casa, eu achei: agora eu conheço o Hamlet, agora eu conheço essa peça, agora eu sei tudo das personagens, agora eu posso fazer tudo sobre o Hamlet, como nesse momento estou escrevendo um livro sobre o Hamlet. Eis que há 8 anos meu pai faleceu e eu descobri que eu não sabia uma coisa: a sensação de ser órfão que o Hamlet tinha. E a sensação de ser órfão lhe envelhece, já que o Hamlet, o terceiro, o quarto e o quinto ato, dá um salto de um jovem, quase criança, adolescente da Faculdade Alemã de Wittenberg, e se torna, no final, um homem bem mais velho, envelhecido entre um ato e outro. Ou seja, a sensação de quem é órfão, o envelhecimento. Quem perde pai e mãe envelhece rapidamente. Mesmo que tenha 70 anos, se eu tiver pai e mãe, eu sou filho ainda. Quando eu perco pai e mãe, eu me torno um adulto e o próximo da fila. Ou seja, o próximo velório é o meu. E esse avançar da fila dá uma sensação de melancolia. Hamlet é um príncipe melancólico, é um vilão também, é um gênio. Hamlet é humano, ele é consciente e ao mesmo tempo é dominado pela paixão, como ao matar Polônio, confundindo-o com um rato. Depois dizendo: onde você escondeu o corpo? Ele diz: onde ele está sendo comido por vermes e não comendo. Ou seja, ele é duro, é irônico, é sarcástico, absolutamente duro ao gritar com Ofélia, dizendo: go to a nunnery, vá para um convento. Mas convento era gíria no século XVI para prostíbulo. Ou seja, vá para os 2 lugares em que uma mulher não vá se apaixonar. Nenhuma mulher se apaixona nem no convento, nem no prostíbulo. Numa pela falta e noutra pelo excesso não existe amor. Então ele manda que ela não se apaixone. E Ofélia acaba morrendo em função dessa negativa do pai, do irmão e do próprio namorado, em que se entenda a sua alma e se entenda a sua estrutura. São essas personagens extraordinárias. Poderíamos aqui ficar horas. Shakespeare inventou milhares de palavras em inglês. É este homem sem formação técnica, muito abaixo de um Thomas Moros como intelectual, muito abaixo inclusive de um Marlowe, seu concorrente que morreu precocemente em uma briga de bar. Ele se torna essa referência permanente até hoje. Redescoberto no fim do século XVIII, tornado o ícone da Inglaterra vitoriana, virou o bardo. E talvez
A maior traição que se pode fazer com Shakespeare é lê-lo com respeito. Devemos lê-lo com paixão. O respeito torna Shakespeare uma personagem universitária, formal, intelectual, exatamente aquilo que ele nunca desejou ser, exatamente aquilo que ele fugiu a vida inteira. E ao lê-lo com paixão, mesmo com estudos universitários, mesmo com a densidade da tradução, de buscar cada palavra, quando Hamlet xinga Polônio e diz que ele é um fishmonger, ou seja, um peixeiro, peixeiro é gíria para proxeneta, ou seja, proxeneta, o que é melhor, hein? Me ajudem. O que é melhor? Cafetão, desculpa, proxeneta é sofisticado demais. Acusa seu futuro sogro de ser cafetão porque vende peixe, cheiro de mulher, cheiro de peixe, está tentando vender a filha para ele. Né? Por fora é um homem bem vestido, por dentro é podre. Ao trazer todo esse universo, ele nos faz pensar permanentemente. E é por isso que Harold Bloom, que me deu aula, Harold Bloom, o maior especialista em Shakespeare, dizia que nós nunca devemos dizer que Hamlet tinha complexo de Édipo. Nunca devemos pegar Freud, Shakespeare aplicado a Freud, porque nunca se deve tomar o maior pelo menor. Freud é filho da consciência de Shakespeare. Shakespeare não é filho da consciência psicanalítica de Freud, para Bloom, que é um bardólatra, que é um adorador de Shakespeare. Então, são questões para se pensar permanentemente, encerrando qual o desafio para ler Shakespeare, o que tem todos os meus alunos. Hoje as frases são orações coordenadas, absolutas ou assindéticas. Vai, foi. Alguém me disse que se em um texto teatral ou um texto de televisão você usa muito subordinado, o público vira o canal, troca de canal. Porque não está ali para acompanhar uma frase. Tem que ser cada vez menor, cada vez mais reta, cada vez mais direta, com mais efeito da iluminação. E Shakespeare, tudo ele faz com reflexão, tudo ele faz com muito discurso, com muita retórica. Ele nunca vai de um ponto ao outro, mas como lembra o Patino no filme descrito, né, toma das asas de Mercúrio, passa deste ponto àquele outro, que é uma maneira de dizer, vai para lá. O Hamlet está envenenado, sofreu um golpe de espada, está envenenado e consegue dizer mais 30 versos antes de morrer. Nada de duro de matar um tiro e cai. Não, ele vai e continua dizendo e reflete, e ao final ainda entra Fortinbras, uma cena em geral cortada da peça. É isso, é um mundo para descobrir. Eu hoje sou melhor porque li Shakespeare. E mais, tendo lido tantas vezes Hamlet, descubro cada vez mais coisas nele, porque Shakespeare é maior do que eu, maior do que qualquer inteligência, e assim eu consigo ir crescendo e fazendo cada vez mais isso. Por isso que eu estou escrevendo um livro chamado O que Aprendi com Hamlet, porque é exatamente uma reflexão sobre as personagens e seu aprendizado. Um livro que, como todo clássico, não me diz me leia, usando uma próprise errada, me leia. Como todo clássico, ele diz, eu sou Hamlet, se você não quiser ler, morra, que eu vou continuar sendo Hamlet. Eu não sou um best-seller, eu não sou alguém que precisa da sua atenção, eu não preciso da sua leitura, eu não preciso constar na lista dos mais vendidos. Isso quem precisa é Leandro Carnal, eu sou Shakespeare. E não preciso da sua atenção. Quando você morrer, eu vou continuar sendo Hamlet. Quando ninguém mais souber quem foi Leandro Carnal, Hamlet continuará existindo. Então, diante dessa montanha, todos nós, colinas, planícies, buracos, fosses, temos que apenas aceitar que ali está um ponto para crescer, que nos desafia, que não é fácil de ler imediatamente, que tem muitos nomes de personagens, que tem muitas coisas que nos escapam pela sutileza do inglês do século XVI e do século XVII. Ou seja, Shakespeare é um mundo. Hoje nós vimos uma faceta do mundo, com a generosidade do Aguinaldo que abre esse espaço, com o talento do Marcelo que o inaugura, que é exatamente com Shakespeare, um dos grandes pais do teatro ocidental. Shakespeare é para ser visto, encenado, muito mais do que literatura, ele é vida. E com essa vida a gente fica melhor, fica muito melhor. Se cada vez que alguém gritar com você na internet, petralha ou coxinha, ao invés de responder, você ler um pouco de Shakespeare, você vai ver que ao final do ano, aquele que grita continua imerso no seu veneno, imerso na sua gastrite, do seu pH baixo e da sua irritação, e você estará muito melhor. Então, nada melhor como antítese a essa discussão rasa, idiota e adjetivada que a política tem nos obrigado, a esses gritos histéricos que nada analisam, que apenas mostram um teatro
de defeitos, que a gente se entregue a Shakespeare, inclusive para ter consciência política, porque em Shakespeare a consciência política é muito forte, o papel dos políticos é muito forte. Brevemente, esse é um dos motivos pelo qual eu sou apaixonado pela obra de William Shakespeare. Gente, muito obrigado pela atenção.